boa tarde. Tudo bom? Todo mundo me ouvindo bem? Legal, vou me apresentar rapidamente, porque vocês não vieram aqui me ver, vocês vieram saber como funciona a Bolsa B3, o que ela faz de importante para o mercado, e eu quero saber de vocês também, como vocês enxergam a B3. Eu sou o professor Arthur Vieira de Moraes, trabalhei 18 anos como assessor de investimentos, há muito tempo atrás eu era novinho, continuo novo. Comecei com 21 anos de idade, na época tinha pregão Viva Voz ainda, sabe? Aquele famoso pregão Viva Voz, ainda tinha isso. Eu não trabalhava no pregão Viva Voz, trabalhava na mesa, mas era outro mundo. Pra vocês terem uma ideia, não tinha home broker, não tinha celular, não tinha nada disso. Eu comecei cedo, não tô velho, comecei cedo. Trabalhei 18 anos com isso e depois, um pouquinho antes de terminar, comecei a dar aula, e aí são dois bichinhos que picam a gente bonito, assim, no mercado financeiro e a educação, da aula, palestras e tal. Então, enveredei para isso. E tudo isso eu fiz porque eu sou formado em Direito. Sou advogado e nunca advoguei. Mas o mercado financeiro, ele é intensamente regulado. Então, ter feito Direito valeu muito a pena, me ajuda até hoje. Tudo é norma, CVM, Banco Central, Conselho Monetário Nacional. Então, é legal, né? Percebam como as áreas são correlatas, né? Tudo interage. A única coisa que o direito me prejudicou no mercado financeiro é que tem alguém aqui que faz direito, não? Não sei se vocês sabem, mas advogado e matemática não formam par. Não adianta, não adianta. Aí eu tive que aprender essa parte na raça, na prática. É por isso que aqui em São Paulo eu não conheço um engenheiro que trabalhe com engenharia civil. Estão todos no mercado financeiro. Quem sobe prédio aqui, não sei dizer. Que engenheiro não é. Como os caras sabem fazer conta, eles vão trabalhar no mercado financeiro. Quem faz direito, apanha para aprender a fazer conta. Mas aprende, na raça, mas aprende. E, bom, como professor, né, dou aula em vários lugares, já dei aula em muitas escolas, faculdades, e há muito tempo também sou parceiro da B3 em conteúdos, aulas, palestras e tudo mais. Então, vim aqui falar com vocês, por isso que eu estou falando um tanto dessa minha vida acadêmica. Depois eu fiz pós-lato sensu, fiz uma pós-graduação em produtos financeiros de gestão de risco. Para mim foi divisor de águas, porque eu falo do leigo, mas tem muito profissional do mercado financeiro que age como leigo. O que diferencia um profissional de um leigo é entender de risco. De retorno, todo mundo entende. Ah, vou escolher aquilo que rende mais, não é isso? E muitas vezes o assessor te liga e fala, ó, tem 2 investimentos aqui, esse aqui rende mais. Cara, isso é conversa de leigo. Qual que é o risco? É o retorno associado ao risco. Coisa que todo mundo sabe e entende. Eu estava conversando, como que você chama? Estava conversando com o Luiz do quanto os termos dificultam, atrapalham para que o conhecimento do mercado financeiro chegue a mais pessoas, no fim das contas. Mas é só isso, porque, na verdade, todo mundo entende de mercado financeiro. Porque não é diferente de nada do que a gente já faz no dia a dia. De nada, nada. E quando eu falo o retorno ajustado pelo risco, eu estou dizendo algo que vocês aprenderam com a avó de vocês, que é o custo-benefício das suas decisões. Não é assim? A gente não pensa no custo-benefício? Antes de escolher o curso que vocês escolheram, vocês não pensaram em outros? E aí pensaram, mas esse aqui acho que tem mais empregabilidade, esse aqui tem mais futuro, esse aqui eu vou ganhar mais. Então a gente pensa no custo-benefício das nossas decisões. Na hora de investir, a gente não pode escolher só pelo quanto eu acho que eu posso ganhar. Quanto eu posso ganhar contra a minha possibilidade de perder. Isso é o risco e o retorno. Ou o retorno ajustado pelo risco. Então é muito fácil, é muito intuitivo o mercado financeiro. Só que aí entra um monte de blá blá blá, sigla, nome em inglês e tal, que acaba complicando a transmissão desse conhecimento. Mas todo mundo entende o mercado financeiro, todo mundo. Bom, minha função hoje é passar por dentro da B3, apresentar a B3 para vocês. Eu queria ouvir primeiro, o que é a B3 para vocês? Qual que é a principal função da B3? Quem se arrisca aí? Quando pensa em bolsa de valores, em B3, você pensa o quê? Vem o que na sua cabeça? O que a B3 faz? Ação em fundo imobiliário. Negociação de ações e fundos imobiliários. O que mais?
custódia de renda fixa, guarda de ativos de renda fixa. Você compra lá, faz um CDB no banco. Onde ele foi parar? Onde ele está guardado? Ele está custodiado em algum lugar. E esse lugar também é a B3. O que mais? Tem coisas que vocês nem imaginam. Quem arrisca aí? Mercados futuros. Todo mundo pensando principalmente na negociação. Vai, chuta aí. Eu tava pensando uma coisa aqui que eu fui ontem na B3 lá visitar. E aí eu li uma parada lá que, tipo, a bolsa, assim, era realmente uma cesta mesmo que o pessoal negociava na feira, assim, na praça, as ações. Tipo... Era o tal do Viva Voz que eu falei. Eu achei interessante isso. É isso, era a negociação organizada. Nessa parte de negociação, qual que é a grande função da bolsa? Você tem algo para negociar, para comprar ou para vender. Você sabe que na B3 você vai encontrar todos os interessados em comprar e vender aquilo nos dias certos, nas horas certas. Então é um mercado organizado. Entendeu? Você quer vender um carro usado, você vai vender aonde? Isso é totalmente pulverizado. Você pode ir num feirão de carro usado na sua cidade, você pode anunciar na OLX, é pulverizado. E o mesmo carro pode estar sendo vendido por preços diferentes em ambientes diferentes. Na bolsa, não. Está tudo centralizado, organizado, com regras. Né? Então, na parte de negociação, essa é a grande função da B3. Ser a praça onde todo mundo se encontra para fazer negócio. O que mais? Além da negociação, quem arrisca aí? Aí eu vou chegando perto, todo mundo vai desviando o olhar, né? Vai cair na prova, hein? Vai cair na prova, vale ponto. Regulamentar? Autorregulamentar, sim. Mas, bom, legal, você conseguiu sair do mundo da negociação. Quem regulamenta? O governo, né? CVM, principalmente, Banco Central em algumas coisas. Mas a Bolsa, ela faz parte dos times, vamos dizer assim, de autorreguladores e também em parceria com a CVM, existe a Bolsa Supervisão de Mercados, que tem toda a tecnologia para supervisionar mesmo. O que está acontecendo? Esse negócio está meio estranho aqui, saiu um volume... Uma ação que é pouco negociada, de repente saiu um negócio gigantesco. O que é isso aqui? A B3 já captura isso, já vê se está fora dos parâmetros e já manda um aviso lá para a CVM. Né? Então, sim, ela é autorreguladora e também supervisora do próprio mercado. O que mais? Quer chutar? Não sei, talvez algo referente a dar oportunidade, assim, ela é algo que deu oportunidade para as empresas poderem abrir seus capitais, né? Sensacional, sem dúvida. Todo o mercado de capitais é o grande ambiente de financiamento. A gente tem ideias, quer implementar ideias e projetos e precisa de dinheiro. No começo, qual que é a fonte de dinheiro? O que vocês vão me falar do mundo das startups? Qual que é a primeira fonte de recursos? Família e amigos, family and friends. As más línguas dizem family, friends and fools, né? Os doidos que vão emprestar dinheiro para você. Aí deu certo, o negócio começou a andar, precisa de mais financiamento. Vai no banco pedir dinheiro emprestado para ver se alguém vai emprestar para você. Não é nenhum desagravo ao banco. Sua empresa ainda é muito iniciante. O risco de você quebrar é muito grande. Por que ele vai emprestar dinheiro para você? Será que tem produto no mercado de capitais que consegue conectar alguém que esteja disposto a esse risco, que tenha dinheiro para assumir esse risco e que queira financiar o seu negócio? Tem um monte. Um monte. E aí é via mercado de capitais. Em nenhum lugar do mundo o banco é o emprestador de longo prazo. O banco empresta para curto prazo, médio prazo e olhe lá. Eu tenho um projeto, tenho uma empresa gigantesca e eu preciso de muito dinheiro para um novo projeto, ou eu tenho uma startup e eu preciso de dinheiro para o meu projeto. O retorno é longo. 10 anos, 15 anos. Não é no banco, em nenhum lugar do mundo que você vai encontrar esse dinheiro. É no mercado de capitais. Certo? Bolsas de valores. Mais alguma coisa? Mais algum chute aí? Mas foi legal. A gente já saiu do ambiente de negócio, foi antes do ambiente de negócio para o mercado primário. O ambiente de negociação é o mercado secundário. Eu comprei ações de uma empresa, meu dinheiro foi para o bolso dela. Como que você chama? Foi para o bolso da Bruna, que vai implementar um projeto, vai montar uma empresa lá. A partir daí, eu tenho ações da empresa da Bruna, eu sou sócio dela. E por algum motivo, no meio do caminho, eu quero vender minhas ações.
quero ou preciso. Aonde eu vou vender? Na OLX, no Mercado Livre ou no pregão eletrônico da B3? Então, este pregão eletrônico é o mercado secundário. Eu sabendo que as ações da sua empresa vão ser negociadas aqui, isso me ajuda a ter coragem de investir com você. Aqui é a porta de saída. Entendeu? Legal. Então, ó, a Bolsa é a principal infraestrutura do mercado financeiro. Tem o Brasil na essência. Isso aqui é muito importante, ó. Tudo com muita transparência, inteligência e confiança. Hoje em dia, a inteligência é associado principalmente a quê? Inteligência artificial, que seja. Dados, tecnologia. A B3 é uma baita empresa de dados e de tecnologia. Já aparece no balanço, no resultado, a linha de dados. Não é a maior parte da receita, mas é uma parte importante da receita da B3, a negociação de dados. Imagina quantos dados ela tem e coleta. O quanto isso gera de inteligência de negócio e o quanto isso gera de oportunidade de negócio de vender esses dados para quem quer implementar um projeto, por exemplo. Tá? Então, isso também, a Bolsa é uma grande empresa de tecnologia, contribuído para um futuro melhor por meio de várias iniciativas diretas e indiretas com a sociedade. Falando no lance da tecnologia, outra coisa que não fica tão claro para todo mundo que a B3 é. O que eu falei que diferencia um amador de um profissional? Risco. Você pode assumir o risco que você quiser nas operações de bolsa, não pode? Se você quiser meter o louco lá e alavancar 500 vezes seu capital, você consegue, né? Estou exagerando, mas consegue. A probabilidade de você quebrar é enorme. Você já viu a bolsa quebrar? A bolsa, a B3, falhar algum dia, deixar de pagar alguém? Jamais. Então, ela é uma tremenda empresa de gestão de risco. Tem uma parte específica da B3, que é a gestão de risco, que é um negócio impressionante, que permite com que todo mundo assuma riscos de forma diversa, mas ela mantém o mercado sempre coeso, sempre seguro, fazendo gestão de risco. E como é essa gestão de risco? Quer falar? Como que você chama? Como? Bruno, acabou para você, meu amigo, você quebrou. Não, me dá mais 2 semanas que meu negócio... Não, acabou para você, acabou, zerei sua posição. É a corretora que faz isso, mas tudo parte da gestão de risco da Bolsa e dos volumes que ela dá para cada corretora, para cada agente de custódia. Tudo centralizado na B3. Tá? Ela é, inclusive, central contraparte garantidora dos negócios. Quando você compra cotas de um fundo, eu vendo cotas para você. No pregão, eu vendi para você. Depois do pregão, existe, agora eu vou falar de juridiquês aqui, acontece a tal da novação contratual, a Bolsa entra no meio. Eu vendi minhas cotas para a Bolsa e você comprou as cotas da Bolsa. Por que isso? A B3 é a contraparte central garantidora. Eu não corro o risco dele não me pagar, porque quem vai me pagar é a B3. E ele não corre o risco de eu não entregar as cotas do fundo imobiliário, porque quem deve as cotas para ele é a B3. Olha o nível de organização da gestão de risco que uma Bolsa tem que ter para ser central contraparte garantidora. Não são todas, muito menos a maioria no mundo, que é central contraparte garantidora. Tá? E isso é um caminho, né? Um caminho bem longo. Você estava falando da história que você viu, você chegou aí no museu? 1890 com a fundação da Bolsa Livre. Você viu isso lá no começo da caminhada pelo museu. Depois, né, dá um salto aqui para 1967, chegamos na época da Bovespa. Quando eu comecei era Bovespa, mas isso foi em 1999, hein? 99, não 67. Meu pai começou a trabalhar em 1960 nesse mercado. Em 1985 começa a BMF, Bolsa de Mercadorias e Futuros. Já tinha bolsas de mercadorias e futuros. Em Santos, por exemplo, um passeio bem legal. Você ia conhecer a Bolsa de Café. Café é mercadoria. E lá na beira do porto você podia comprar o café para daqui 3 meses, 4 meses, 5 meses. Ou negociar o que estava sendo entregue lá. Em 1985 é criada uma bolsa de mercadorias e futuros, não só para o café. Né, imagina o tamanho desse país, tudo que é possível, soja, algodão, milho, e cada vez mais produtos vão aparecendo lá, fora os financeiros. Taxa de juros, câmbio, cupom
de inflação, IPCA, você consegue negociar IPCA futuro na BMF, na antiga BMF, hoje Turbo B3. Né? Em 1986, nasce a CETIP. Quem que falou da custódia foi você, né? A grande custodiante do mercado de renda fixa e até o grande mercado secundário de renda fixa era a CETIP. Então, ao longo do tempo, o mercado foi se consolidando e, em 2008, Bovespa e BMF se juntam e criam a BMF Bovespa. Bovespa era mercado de ações, principalmente, mercado à vista. BMF, mercado de contratos futuros. Elas se juntam. Mercado de renda variável, mercado de bolsa, seja à vista ou futuro, BMF Bovespa. Um colosso. E existia um outro colosso nesse país, que centralizava principalmente a renda fixa, chamada CETIP. Passado um tempo, o pessoal conversa, bate um papo, se junta e cria B3. Você quer negociar renda variável ou renda fixa? É na B3. É a principal infraestrutura de mercado de capitais do Brasil. Certo? E no meio do caminho, a gente vai vendo a desmutualização, é a abertura de capital. A B3 é uma empresa tão complexa que ela, nela mesma, negocia as ações dela. E se autorregula. E se fiscaliza. É muita coisa dentro da própria bolsa. É um universo muito grande. Então, é feita uma abertura de capital da BMF Bovespa, primeiro da Bovespa, depois da BMF, aí elas se juntam. A mesma coisa acontece com a CETIP. E, não por acaso, essas fusões e aquisições acontecem depois da abertura de capital, depois da mutualização. Porque uma das vantagens de você listar ações da sua empresa na bolsa é que aquilo vira uma moeda de troca. Então, eu tenho uma empresa, a Bruna tem a dela, a gente acha que tem sinergia. Vamos fazer uma fusão, Bruna? Vamos negociar o preço. Só que em vez de dinheiro, por que a gente não troca ações? Ah, mas porque as ações da sua empresa não têm liquidez. Eu vou fazer o que com elas? Não tem, elas são negociadas em bolsa. E eu tô te dizendo que um lote de ações vale X milhões de reais, não tô tirando da minha cabeça. Tá aqui, elas são negociadas na bolsa. Você pode conferir, ó. Isso vezes isso dá tanto. Tá? Então, fazer uma listagem, fazer uma abertura de capital, o interesse não é simplesmente levantar recursos. Tem várias outras vantagens de ter ações listadas. Uma delas é grandes negociações que não envolvem dinheiro, só envolvem troca de ações. E aí você vê coisas aparentemente menores, ó. GRV Solution no segmento de infraestrutura para financiamento, PDTech, BLK Sistemas, Neurotech. Então aqui a gente já está partindo para inteligência de dados e tudo mais. E essa parte aqui, ó, de infra para financiamento, é uma linha, né, uma área de negócio da B3 que pouca gente conhece, que é o registro de gravames. Olha o juridiquês. Está vendo como vale a pena estudar direito? Vale a pena, sim. Registro de gravames. Você compra um carro financiado. De quem é o carro? Do banco. É seu, mas ele está gravado. Tem um gravame dizendo que se você não pagar, o banco toma. A mesma coisa com um apartamento financiado. Então, para a segurança de todo o sistema, tinha que haver um lugar onde esses gravames ficassem registrados, possam ser consultados, possam ser executados judicialmente e tal. Aonde é isso? Na B3. Então, todo financiamento de veículo, todo financiamento de automóvel, não é ela que negocia o financiamento, o preço do juro, nada disso. O banco financiou, ele vai registrar o contrato lá. E isso dá segurança jurídica no Brasil inteiro. Então, o que a Bolsa faz? Aqui tem um pedacinho do que a Bolsa faz. A gente já falou bastante. A negociação de ações, derivativos, renda fixa, toda a infraestrutura e o serviço na cadeia de financiamento. Daqui a gente podia ir traçando. No mercado de ações faz isso, quer dizer, é antes, durante e depois da negociação. Em todos esses segmentos. Propósito, conduzir o desenvolvimento econômico sustentável para a sociedade prosperar. Então, quem é esse tal de mercado financeiro de capitais? Somos nós. E aí, toda vez que a gente faz um investimento, nosso dinheiro foi parar em algum lugar por algum motivo. Você fez um CDB no banco, você emprestou dinheiro para o banco. Comprou ações de uma empresa numa oferta de capital, você financiou aquele projeto, financiou aquela empresa, aquele empreendedor. Tem os dois lados da mesa aqui.
Se tem alguém investindo, é porque tem alguém captando. E a B3 está no meio, provendo toda a infraestrutura para que isso aconteça com transparência e com eficiência. Tá? Principalmente segurança. Né? Olá. Esse quadro aqui a gente podia ficar a palestra inteira nele. Concessionárias e revendas, qual é o ecossistema da Bolsa? É isso que eu falei aqui dos gravames. As empresas, as financeiras, as locadoras de veículos, aí chega a parte mais conhecida, né? Banco, investidores, assets, as fundações, que são os grandes fundos de pensão e tal, as corretoras, startups e fintechs. Você tem uma ideia? Não é que você vai bater na porta da bolsa para vender a sua ideia, mas em algum momento a solução de financiamento vai passar por um produto do mercado financeiro em que a B3 vai estar envolvida em alguma etapa dele. Então, por exemplo, já assistiram Shark Tank? O que os caras falam lá? Vou emprestar dinheiro para você? Não. Vou comprar 30% da sua empresa. Aí, vocês acham que acontece o quê quando acaba a gravação? O cara fala, vamos lá no cartório, que eu vou dar o meu CPF e vou virar sócio da sua empresa no seu contrato social. É isso? Jamais ele vai ficar sócio da Bruna. Ele nunca viu a Bruna. Como é que ele vai ficar sócio dela? Não é? Como que isso vai ser feito? Por exemplo, por meio de um fundo de investimento em participações. Eu compro cotas do fundo e o fundo compra 30% da sua empresa, da sua. O fundo vai lá e diversifica. O fundo, além de do ponto de vista financeiro, me gerar essa segurança da diversificação, do ponto de vista jurídico, eu não tenho nenhuma ligação direta com a sua empresa. Se você tem dívida trabalhista, tudo mais, o que vai acontecer? Eu vou perder dinheiro. Provavelmente a cota do fundo vai desvalorizar, mas eu não vou ter nenhuma implicação jurídica com isso. Então o fundo é um baita de um instrumento. Em que ponto o fundo vai se relacionar com a B3? Em vários momentos. Em vários momentos, inclusive com as cotas podendo ser negociadas lá, dando liquidez para os investidores. Caso de fundo imobiliário, FIP, FDIC. Vamos ver se eu... Vou contar uma história rapidinho aqui que eu acho que engloba tudo isso. Quem conhece o Nubank? Todo mundo, né? Então um dia, um colombiano chegou, olhou e falou, cara, esse mercado de cartão de crédito no Brasil, ele tá muito fácil, né? Para as operadoras, para os bancos e tal, acho que eu consigo incomodar aqui e ganhar dinheiro. Então eu vou lançar um cartão de crédito roxinho, bonitinho, de graça, e eu vou ganhar muito dinheiro no Brasil. Folgado esse colombiano, né, meu? O cara chega assim, chutando a porta e tal. Legal, baita ideia, baita empreendedor. Para tirar essa ideia do papel, quanto dinheiro esse cara tinha para fazer isso? Porque a única matéria-prima desse negócio é dinheiro. Dinheiro. O que ele faz? Ele te dá o cartão de crédito e fala, ó, se você não quiser pagar a fatura toda, fica tranquilo, você é brother, cara, eu pago pra você. Depois te cobro 14% ao mês pelo saldo, mas você é brother, fica tranquilo que eu pago pra você. Lojista, hoje em dia isso mudou, mas na época que foi lançado, o lojista vendia para receber 30 dias depois. Aí você falava, vender para receber 30 dias, você é brother, fica tranquila, quer receber agora? Eu pago para você antes, por 3,5% ao mês, mas fica tranquila que eu pago para você antes. Então o grande negócio dele é o spread. Dinheiro. Como é que ele vai ter dinheiro para garantir para todo lojista que quiser antecipar e para todo cliente que quiser atrasar a fatura? E como que ele levantou esse dinheiro? Chegou para as pessoas, falou, tem uma boa ideia, as pessoas saíram dando dinheiro para ele? Claro que não. Hoje é fácil, né? Tudo que você queria era poder voltar no tempo e falar, oh, quero ser sócio ali. Hoje é fácil, e na época? Ele usou um instrumento, um fundo, chamado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios. O que ele estava vendendo? Não era ele nem a empresa dele. Era o que ele tinha a receber das pessoas. Direito creditório é, eu tenho algo a receber no futuro, eu posso vender isso à vista. Então eu chego para você e falo, ó, eu vendo relógios e eu vendi para ela a prestação. Você não quer me antecipar? Eu não te devo nada. Quem deve são as pessoas que têm que me pagar. Entendeu? Você pode consultar meu CPF, eu estou todo negativado, não tem problema, eu não te devo nada.
Eu estou antecipando com você algo que eu tenho a receber deles. Então o mercado olhou e falou, a ideia é boa, eu não corro o risco desse cara me dar um calote, porque eu estou financiando milhares de pessoas que têm o cartão, assim eu te financio, vamos embora. Foi por meio de FDIC que ele levantou dinheiro para começar a operar. E aí foi fazendo vários outros FDICs, até que um dia ele já tinha musculatura no mercado para falar, faz um empréstimo para mim em banco. Ou depois ele lançou a conta e falando para as pessoas, emprestem dinheiro para mim, façam investimentos comigo. Se você investiu num produto de renda fixa, você emprestou dinheiro para o banco. Então hoje, o Nubank é um grande cliente da B3, em vários outros produtos, mas começou com os produtos que atendem as startups e as fintechs. Tá? Todo o caminho passa pela B3 em vários momentos. Falando de investidores, pessoas físicas, atualizando isso aqui, ó, hoje já são 6 milhões de contas, sendo individualizadas 5,3 milhões de CPFs. Durante muito tempo era coisa para 500 mil, 600 mil pessoas. Até que duas coisas aconteceram para que essa curva tivesse essa inclinação. A primeira não foi a taxa de juros, a primeira foi a tecnologia, a modernização do mercado que conseguiu derrubar custos. Imagina, quando eu comecei, quando era molecão, comecei a trabalhar com meu pai com isso, meus colegas de faculdade queriam investir dinheiro na bolsa. E aí eles falavam, eu tenho 100 reais, 150 reais, dá para investir? Eu falava, cara, esquece. Você vai pagar para fazer, não existia Pix, hein? Não existia nem TED. Para fazer um DOC do seu dinheiro para a corretora, o banco vai te cobrar 12 reais. A corretora vai te cobrar 15 reais por mês de taxa de manutenção da conta. Eu cobro 0,5% de corretagem para cada negociação que você fizer. Nessa faixa de 100 reais, chegava a 3% a corretagem. Esquece, cara. Você tem que ganhar quanto para cobrir os custos de investir? Entendeu? E aí veio a tecnologia, que aconteceu, zerou todos esses custos. A transferência é de graça, a corretora pode, mas não cobra, quase ninguém cobra uma taxa de manutenção. Pode cobrar corretagem, mas quase ninguém cobra. Então hoje você me fala, eu tenho 10 reais, vem, invista. Vamos ver um produto adequado para você. E aí começa a popularizar o mercado. Junto com isso, os juros caíram bastante nessa época e isso ajudou as pessoas a chegarem no mercado. Incomoda quando a renda fixa rende pouco, começa a incomodar, as pessoas vão buscar os mercados de risco. Só que de lá para cá o juro subiu todo de novo, ninguém foi embora, tá vendo? Continua crescendo, então vai criando uma cultura. A partir do momento em que dá acesso a todo mundo, vai criando uma cultura de investimentos. Então isso tende a ser uma crescente. Diminui o ritmo porque o juro está muito alto no Brasil. Daqui a pouco o juro cai e o ritmo continua. Mas diminuir o número de investidores a gente não tem visto acontecer. E tem muito espaço ainda. Olha um comparativo bacana. Ó. Na Inglaterra, que tem 67 milhões de pessoas, tem 27 milhões de investidores. 40% da população investe. No Brasil, 2% da população. Nos Estados Unidos, 48% da população. Na China, isso, 16%. Na Índia, 11%. Tem um caminho de oportunidade. Você tem vontade de trabalhar no mercado financeiro? O nosso é um enorme, super bem desenvolvido, regulado, fantástico e com um mundo ainda. É como se você começasse do zero, assim, num negócio que tem tudo para ainda crescer e desenvolver. Tá? Tem muita oportunidade no mercado financeiro. Até porque, se você olhar para isso aqui, ó, você fez direito, tem lugar para você. Você fez engenharia, tem lugar para você. Contábeis, tem lugar para você. Marketing, tem lugar para você. Não importa o que você faça. Tem oportunidade de negócio para todo mundo. E de carreiras. Diga. Eu estou considerando ações, fundo imobiliário, renda fixa, tá tudo junto? Renda variável. Ações, fundo imobiliário, aquilo que é negociado em bolsa, renda variável. São 6 milhões de contas, de CPFs mesmo, 5 milhões e 300. Você mesmo deve ter conta em mais de uma corretora. Então, 6 milhões conta todas as suas contas, 5.300 individualiza seu CPF. Tá? Em alguns números, 5,6 milhões de contratos de derivativos de juros negociados diariamente. Se não me engano, o contrato do futuro do DI é o contrato mais negociado no mundo, o futuro mais negociado no mundo. 972 mil contratos de câmbio negociado diariamente, 25 bilhões negociados no mercado à vista de ações,
3 milhões e 200 de contratos de índices futuros. Você pode negociar o Ibovespa, o IFIX, um monte de contratos futuros. São mais de 400 empresas listadas e 5 milhões e 300 de investidores. Esse número é legal para a gente contrastar com a história que eu contei do Nubank. Se no mercado de capitais você comprar ações das empresas, isso não é só no Brasil, isso aqui é sempre muito pequeno em relação ao todo da economia. 400 empresas? Quantas empresas tem nesse país? Quantas são listadas na Bolsa de Nova York? Devem ser umas 5 mil. Também não é nada o tamanho daquela economia. Então, tem muito mercado antes da empresa chegar e fazer a abertura de capital dela. E é por isso que é importante que a infraestrutura consiga atender tudo. Desde lá da startup, até depois que a empresa tomou porte suficiente para fazer uma abertura de capital. Mercado de balcão. 1 trilhão estoque de instrumentos de dívida corporativa, principalmente debêntures, eu vou falar delas já já. 3,7 trilhões de cotas de fundos de investimento. Tudo isso passa pela B3. 3 trilhões e meio de instrumentos de captação bancária, como poupança, CDB, LCI, LCA. Lembra que se você investiu, você emprestou dinheiro para o banco. Então o banco está captando dinheiro ali para emprestar para alguém. Muitas vezes para você mesmo. Você tem um limite automático da conta de R$1.000. Aí você junta uma grana e faz lá um CDB de R$10.000. No dia seguinte, seu limite passa a ser de 11 mil. Olha que legal. Você emprestou para o banco a 1% ao mês e ele está te oferecendo o seu dinheiro a 3,5% ao mês para você mesmo. Esse é o negócio do banco. Esse é o spread bancário. Parece fácil quando eu falo assim, tem o risco que ele assume, os tributos que ele paga e tudo mais, mas esse é o negócio do banco. Ele pega dinheiro emprestado quando você faz um investimento e empresta para os outros. E o principal risco do banco não é o de crédito, é o de descasamento de fluxo de caixa. A gente é legal pra caramba, a gente quer fazer CDB no banco, 100% do CDI, com resgate a qualquer dia, liquidez diária. Aí ele pega esse dinheiro e empresta para alguém comprar uma TV em 12 parcelas, um carro em 36, uma casa em 20 anos. E aí você muda de ideia e fala, quero o dinheiro de volta. Mas ele não pode falar para quem comprou a TV em 12 parcelas e está na terceira parcela, falar, então, paga tudo agora. Ele não pode. Então, o principal risco que o banco lida é com esse descasamento de fluxo de caixa. Imagina se você chega no banco e pede um dinheiro emprestado. Quero comprar um carro e tal, você financia? Financio. Quantos meses você precisa para pagar? 36. Beleza, vai lá, compra o carro. Mas se eu mudar de ideia, qualquer dia eu te ligo e você tem que pagar o carro inteiro. É isso que a gente faz com o banco quando a gente faz um investimento com liquidez diária. Empresto dinheiro para você, mas a hora que eu resolver... o CDB tem prazo de 2 anos, mas a hora que eu quiser, você tem que me devolver tudo. Então esse é o grande risco do banco, tá? Lidar com o descasamento de fluxo de caixa. Tesouro Direto, que a Bruna já deu palestra mais cedo, 143 bi em estoque, 3 milhões de investidores, pessoas físicas. Tem que ser muito mais, e está caminhando para isso. Vem crescendo muito o Tesouro Direto. Alguém aqui já conhece os produtos mais novos, como o Tesouro Renda Mais, vocês já estão na fase de fruição, o Educa Mais. Mas o Tesouro Renda Mais, por exemplo, já ouviram falar? Já? Já ouviu falar? Já investe há quanto tempo? Já investe? Parabéns. Esse é o cara. Sigam o exemplo dele, hein? Sigam o exemplo dele. R$20, R$30, R$50 todo mês num Tesouro Renda Mais. Pronto, vocês estão aposentados. Com baita complemento de aposentadoria. Empresas na B3. Aquilo que a gente estava falando, ó, as empresas podem captar recursos e financiar seu crescimento. E muito mais do que captar recursos. Tem muitas vantagens de uma empresa ser listada. Eu vou falar um pouco de produtos, 3 produtos que foram selecionados. E vocês perguntem e participem à vontade. Então, ó, esse universo todo que a gente está falando envolve os títulos públicos. O Tesouro Direto é uma parceria do Tesouro Nacional com a B3. Toda a plataforma de negociação, aquele site que vocês podem entrar, comprar e vender e tal, é estrutura da B3. Os títulos ofertados são do Tesouro Nacional, são do governo, mas toda a infra é da B3. Chegando no mercado de banco, olha lá, os produtos de captação bancária. CDB, RDC, que é das cooperativas, LCI, LIG, COI, CCB, tem uma infinidade de coisas. Debentures, principal instrumento de captação de recursos de empresas não financeiras. Só que para emitir uma debenture, a empresa tem que ser sociedade anônima, que é uma estrutura jurídica gigante.
Se ela não tem essa estrutura gigante, ela pode antecipar recursos, como eu falei do FDIC. Ela pode ter algo a receber que dê para emitir um certificado de recebíveis imobiliários, um certificado de recebíveis do agronegócio. Então, é o que eu falei, não importa o que você estuda, olha o tanto de oportunidade que tem para você, que não são só das 400 empresas listadas, são de todas as empresas desse país. Se você chegar para uma empresa na sua região, na sua cidade, e falar, você vende aí a prazo, sabia que você podia antecipar isso, não só com o banco, mas também via mercado de capitais? Vamos comparar as taxas de juros, vamos ver o que é melhor para você? E aí, se o cara se interessar, ele precisa de assessoria jurídica, ele precisa de assessoria financeira, ele precisa de um contato na corretora que faça a negociação, que ofereça produto. É um mundo de oportunidades que tem. E também, via antecipação de recebíveis, as fintechs vão criando muitos produtos, às vezes até tokenizados por estruturas diversas até da própria bolsa. Sobre títulos públicos, como eu falei, toda vez que você investe, você financiou alguém. Se esse investimento é de renda fixa, você emprestou o dinheiro para alguém. Então, no caso dos títulos públicos, emprestou dinheiro para o Tesouro Nacional, financiou a dívida pública. Para tudo que o governo tem que fazer, da folha de pagamentos dos funcionários ao que ele tem de projeto de expansão, de construção de escola, de hospital, de estrada, caramba, é financiado, parte à vista com os nossos impostos, parte a prazo com o dinheiro que a gente empresta. Já pensou se chega lá uma demanda numa comunidade falando que precisa de um hospital federal aqui? Aí o governo faz as contas e fala, então, o que está entrando de imposto já está tudo comprometido aqui. Então vamos fazer o seguinte, daqui uns 5 anos eu consigo juntar dinheiro para construir esse hospital. Não dá. Então ele fala, beleza, eu vou emitir mais dívida. Vou levantar esse recurso e a gente começa o hospital o quanto antes. Tá? Então, assim como as empresas, parte do financiamento é com capital próprio, dos amigos, até que chega um momento que você consegue, você vai buscar dinheiro emprestado, mesma coisa com o governo. E ele busca dinheiro emprestado conosco, né, com o mercado. Eles são o grande benchmark, a grande referência para todo o mercado. Então você vai falar, pô, tem um investimento, a empresa da Bruna, ela vem com aquele pitch todo bonito, ensaiado e tal, e quanto que eu vou ter de retorno se tudo der certo, Bruna? Eu falo, uns 15% ao ano. Pô, Bruna, você viu o Tesouro Direto? Você deu uma olhada quanto que me retorna em 2 anos o Tesouro Pré-fixado? Retorna 14%. Eu vou correr todo o risco que você está me falando, eu confio em você, mas o risco é grande. Para ganhar 1 ponto percentual acima disso? Então esse é o grande benchmark de todo o mercado, porque é o investimento mais seguro que tem no Brasil. Para eu assumir risco, olha como entender de risco é o que diferencia o leigo do profissional. Para eu assumir risco, show me the money. Quanto a mais eu vou ganhar para deixar de colocar meu dinheiro no que é pouco arriscado e assumir risco? Não é uma coisa ou outra. A gente tem portfólios, cabe um pouco em cada classe de ativos, mas a gente precisa ter uma comparação bem feita. E a grande referencial do mercado são os títulos públicos. E para quem vai investir, você encontra título para tudo quanto é objetivo e perfil. Desde do CDB com liquidez diária, que seria o Tesouro Selic, até a sua aposentadoria no Tesouro Renda Mais. Mercado primário e mercado secundário. Um título novo ele é emitido por meio de um leilão do Tesouro Nacional, operado pelo Banco Central. Não é a B3 que participa aqui. Mas depois, um banco quer negociar com outro, por onde isso vai passar? Pela B3. Eu quero investir no Tesouro Direto, eu quero resgatar, vender um título no Tesouro Direto, vai passar pelo sistema do Tesouro, que é um sistema da B3. Então, o mercado secundário é onde a B3 atua e com muita importância, né? O mercado secundário é aquilo que eu falei, ele sustenta o mercado primário. Para que o dinheiro chegue na economia, é no mercado primário. Quando uma empresa emite novas ações, um fundo emite novas cotas. Mas um dos motivos de você acreditar em investir naquela empresa, naquele fundo, é saber que precisando sair vai ser fácil, precisando vender vai ser fácil. Quando você pensa em comprar um carro, você faz essa associação. Qual modelo vai ser mais fácil de vender? Tem um que você acha mais legal, mais bonito. Pô, vou abafar na cidade se eu tiver com esse carro, mas eu vou casar com ele, que eu não vou conseguir vender. Para conseguir vender, eu vou ter que vender muito barato. Então você já está pensando isso. Olha como finanças é muito intuitivo.
Você já está pensando nisso. Este carro não tem muita liquidez. Ou eu vou perder muito dinheiro ou não vou conseguir vender. Então eu vou comprar o outro, mais coxinha, todo mundo tem igual, cor prata, preto, branco, mas a hora que eu precisar vender, eu vou vender rápido. Mercado secundário, liquidez. Tá? A B3 é o grande mercado secundário do mercado de capitais. Ela sustenta o financiamento de longo prazo via mercado primário. Para todos os players, não só as empresas. Ó, estamos falando de governo aqui. Notas promissórias e debêntures. Então é assim que as grandes empresas se financiam, exceto as do mercado financeiro, por conta de regulação. Um banco não emite debênture, mas emite letra financeira, que é algo parecido. Nota promissória com vencimento na lei de até 1 ano, no mercado financeiro de até 2, 3 anos na prática. Debêntures, dívidas de mais longo prazo, 7, 10, 15 anos. Quanto mais o mercado se desenvolve, mais a gente consegue alongar esses prazos. Ó, eu comecei 10 minutinhos atrasado, que eu vou aproveitar, tá? Então a gente está falando do financiamento de dívidas de companhias não financeiras. Quem já ouviu falar aqui, por exemplo, de debêntures incentivadas? Já, né? Já investiram? Por que investiram? Adorei sua sinceridade, Bruno. É isso, é isso. Isenção de imposto de renda são as palavrinhas hipnóticas no mercado financeiro. A gente é isento, a gente quer. Vai entender o que você investiu, quais são os riscos e associados ao retorno. Será que o retorno era tão maior do que um título do Tesouro comparável? Por exemplo, só debênture deve pagar IPCA mais alguma coisa ao ano. Esse mais ao ano, quanto mais do que o Tesouro IPCA? Qual é o risco? Tem garantias? Não tem garantias? Mas é isso, você financiou projetos de uma grande empresa quando investiu nessa debênture. Tá? E tudo dando certo, você ainda vai ter um retorno isento de imposto de renda. Você sabe o prazo de vencimento da debênture? É longo. É longo. Não é um dinheiro para você colocar sua reserva de emergência. Então, o mercado tem que ter produtos. A gente tem vários objetivos e as pessoas têm vários perfis diferentes. Tem algo que não me atende, mas atende a você. E o nosso dinheiro não vai ficar num lugar só. A gente tem uma carteira, tem um portfólio de investimentos. Então, cabe um pouco de debênture no seu portfólio. Desde que você não tenha colocado todo o seu dinheiro lá. Entendeu? E é isso. Tem que ter produto porque a gente precisa de portfólios e as pessoas têm perfis diferentes. Mas quero que vocês terminem essa palestra com essa pulga atrás da orelha. A partir de agora, entenda o risco de tudo que vocês vão investir. Assim como vocês fazem para comprar um carro, para escolher um curso e tudo mais, tá? As emissões podem ser privadas, então às vezes tem um único comprador praticamente, é uma emissão privada, ou pública, que foi, por exemplo, o que a Bruna entrou. Chegou uma oferta no e-mail dela, o assessor ligou e tal, e ela resolveu aderir, uma oferta pública. Então a empresa pode estar captando bilhões, 1 bilhão, 1 bilhão e meio, 2 bilhões, e com investimento mínimo de R$100. Olha que interessante. E vai lá e pulveriza, um monte de gente compra debênture e financia aqueles projetos. O projeto pode ser simplesmente rolar sua própria dívida, alongar prazo. Minhas dívidas vencem nos próximos 2 anos, eu consigo emitir uma debênture com vencimento de 7, pego esse dinheiro, pago as dívidas que vão vencer agora e alonguei o prazo da minha empresa. Isso muda completamente o panorama da empresa. Né? E você tem mercado secundário na B3. Você não precisa esperar o dia do vencimento, você consegue vender antes. E para isso a B3 vai atuar no mercado secundário. São produtos muito versáteis, as debêntures muito tradicionais. Aqui no Brasil, a primeira regulamentação delas foi em 1850, para vocês terem ideia. São muito tradicionais e muito versáteis. Em qualquer país do mundo, o debênture costuma ser o principal instrumento de financiamento fora do banco. Tirando o banco é essencial para a economia. Sem banco, nenhuma economia gira. Mas aquilo que eu falei, o banco empresta para 1 ano, 2 anos, 3 anos. A partir do momento que você precisa de dinheiro para 5, 10, 15, mercado de capitais. E as debêntures são os principais produtos de financiamento para empresas com dinheiro de longo prazo via dívida, quando ela pega dinheiro emprestado. Securitização. Securitização é estrangeirismo. Vem de securities, que são valores imobiliários em inglês. Securitization é pegar algo que não é um valor imobiliário negociado em bolsa e empacotar num valor imobiliário. Em português poderia ser titularização. Então, o exemplo que eu dei do FDIC
do Nubank, aquilo foi um processo de securitização. Ele podia chegar num banco, por exemplo, e falar, banco, quer antecipar o que eu tenho a receber? Poderia. Mas ele escolhe colocar tudo isso dentro de um fundo de investimento, que é um FDIC, e as cotas do FDIC podem ser livremente negociadas. As cotas do FDIC são valores imobiliários. Ele securitizou aqueles recebíveis. Securitização. Tornou algo que não era um valor imobiliário, se torna um valor imobiliário. Imagina que eu tenho um imóvel alugado, contrato de 10 anos, meu inquilino é a B3. Tem 5 andares nesse prédio, a B3 é meu inquilino. Pô, eu tenho um baita contrato com um risco de crédito minúsculo, todo mês a B3 vai me pagar aluguel. Eu não preciso ficar recebendo isso, eu posso antecipar esse dinheiro. Posso fazer isso com qualquer pessoa. Você tem interesse? Eu tenho, sei lá, 30 milhões para receber nos próximos anos. Você fala, te dou agora 24 milhões. O dinheiro tem valor ao longo do tempo. Você vai me antecipar esse dinheiro. Se eu achar que tá bom essa taxa de desconto, você me dá 24 milhões, começa a receber todo mês o aluguel da bolsa. Você vai receber 30 ao longo do tempo. Esse é o seu ganho. Podemos fazer isso eu e você no mercado privado? Podemos. Cartório, selinho que brilha no escuro, carimbo, bênção do Papa, fila, senha, caramba, dá para fazer, dá para fazer. Aí você vai lá, passa um tempo, você quer transferir o contrato para ela. Pode fazer? Pode. Cartório, selo que brilha no escuro, bênção do Papa, carimbo, fila. Faz de uma vez só, securitiza. Pega esse contrato de locação, transfere para uma companhia securitizadora, ela emite um certificado de recebíveis imobiliários que é livremente negociado em bolsa ou balcão. Pronto. O tal do selinho que brilha no escuro é uma vez só. A partir de agora você negocia isso como se fosse uma ação, como se fosse uma cota de fundo imobiliário. Preciso ser uma sociedade anônima de capital aberto para isso? Não, posso ser uma pessoa física e consigo transferir meus recebíveis para uma securitizadora e emitir um CRI. Olha o mercado de capitais abrindo a porta para todo mundo. O mercado de ações é o que brilha, é o que a gente, por exemplo, no mundo do direito, como ninguém aqui estuda direito, o que vocês pensam quando pensam em direito? Tribunal, ação penal, júri. O mundo do direito é muito mais do que isso. O mercado de ações é super importante, mas é só um pedacinho do mercado de capitais. Tem uma gama gigante de oportunidades para vocês desenvolverem, inclusive carreiras, entendendo de outros produtos, e como, por exemplo, a securitização. Então, eu antecipo recebíveis, dou acesso ao mercado de capitais para todo mundo, empresa de qualquer porte. Da mesma forma, pode ser uma emissão privada ou uma oferta pública. Vocês já receberam no e-mail de vocês ofertas de CRI e CRA, que também são isentos de imposto de renda. Vocês já receberam. É isso. Esse cara aqui pode ter comprado esse trator para pagar em 24 prestações. A empresa que vendeu o trator para ele procurou uma securitizadora e falou, antecipa isso para mim e oferece para o mercado. Isso é um CRA. Então, antes de investir, saiba o que tem. Fala. Ela até sabe, mas ela não precisa concordar, ela não tem que dar anuência. Essa é a graça do processo de securitização. Mas eu não queria que isso acontecesse, azar seu. Porque não vai mudar nada para você, você vai continuar pagando o mesmo boleto. Só que em vez de chegar no bolso lá do cara que vendeu o trator, vai chegar para a securitizadora que vai fazer chegar para você. Imagina que ela pegou aquele monte de financiamento de trator e da mesma forma, dava 1 bilhão. E ela emitiu CRAs de valor de face de R$100 e 50 mil pessoas compraram aquilo. O boleto que o cara paga vai chegar na securitizadora, ela vai entregar o tanto que você tem de CRA, o tanto que ela tem de CRA, o tanto que eu tenho de CRA, ela vai prestar esse serviço. Muito legal, né? Então, são produtos também muito versáteis e muito complexos, eles são muito parecidos com a debenture, só que a debenture a empresa emite, você sabe. É debenture da B3, é debenture da Natura, é debenture da Gerdau. Num CRI, num CRA, você precisa ir lá, ler o material e entender quem é que deve para mim. É a B3 no contrato de aluguel do imóvel? Ou são 50 empresários do agronegócio que compraram tratores financiados? Não é uma relação direta que você entende imediatamente quem deve para você. Então, são produtos complexos, mas muito interessantes. E os fundos de investimento, que são as alternativas para que você não precise fazer isso diretamente. Por meio de um fundo, você vai ter uma gestão ativa ou passiva.
Você vai lá e compra cotas de um fundo. O dinheiro de todo mundo que compra cotas vai parar no caixa do fundo. E aí tem uma gestão que vai pegar esse dinheiro, por exemplo, um fundo de renda fixa crédito privado. Vai investir em debêntures, em CRI e CRA. Dependendo do tamanho do fundo, ele vai ter centenas de debêntures, CRIs e CRAs lá dentro. Ao invés de você comprar uma debênture, você compra um fundo, cotas de um fundo, e deixa um gestor profissional comprar um monte lá para você. E ele vai ter analisado tudo. E vai acompanhar ao longo do tempo. Talvez ele venda antes do vencimento. Deixa um gestor profissional fazer isso por você. As cotas podem ser negociadas na B3, o que te gera liquidez e transparência. Então, tem fundos que não permitem resgate. E você tem cota desse fundo. Mas a cota você pode vender na bolsa. Nunca vai sair dinheiro do caixa do fundo para o seu bolso. Mas a cota você vende. Entendeu? No mercado secundário. E a gestão passiva, os fundos de índice, que são os ETFs, Exchange Traded Fund, fundo negociado em bolsa. Ele pode ser de ações, de fundo imobiliário, de renda fixa, de criptoativos, do que for. O que é um fundo de índice? Todo mundo já ouviu falar do Ibovespa B3. É um índice. A bolsa não compra e vende aquelas empresas. Ela monta um índice, uma média ponderada. Pega lá as ações mais negociadas, entram para o Ibovespa B3 e elas ganham peso, elas são ponderadas de acordo com o volume de negociação delas, de acordo com o valor de mercado delas. Esse é o índice. Então, quando você ouve dizer que o Ibovespa subiu, é porque, na média, a maioria daquelas ações que fazem parte subiu. Algumas caíram, outras ficaram estáveis e tal. Esse é um índice. O que faz um fundo passivo de ações? Ctrl+C, Ctrl+V. O gestor do fundo de índice que replica o Ibovespa B3 vai lá, entra no site da bolsa, vê quais são as empresas, qual a participação de cada uma delas, pega o dinheiro dos investidores do fundo, compra exatamente as mesmas ações na exatamente a mesma proporção. É isso. Ele vai superar o Ibovespa? Não. Ele vai entregar o Ibovespa. A gestão é passiva. E aí, ele nem pode superar, né? Esse é o mandato dele, é te entregar exatamente aquilo, consistentemente a média do mercado. Ele não vai perder para o Ibovespa, ele também não vai superar o Ibovespa, mas ele vai te entregar a média do mercado para sempre. Parece sem graça, mas é eficiente pra caramba. E aí, como eu sempre falo aqui, não é um ou outro, você vai combinando estratégias. Passiva com ativa, com ter uma debênture direto, mas também tem um fundo de infra que compra as debêntures, e assim você vai montando portfólios. Os fundos imobiliários são as alternativas para investir em imóvel ou em CRI. Imagina o tanto de imóvel que você pode ter acesso via fundo imobiliário. FIAGRO, que é o irmão mais novo do fundo imobiliário, uma alternativa para investir principalmente em CRA. O FIINFRA. Te recomendo conhecer FIINFRA. Ao invés de comprar diretamente uma debênture, deixa um gestor profissional comprar para você. O FIINFRA mantém a isenção de imposto de renda para o cotista. FDIC, que eu falei bastante no exemplo do Nubank, e o FIP, que é o Fundo de Investimento em Participações, que é o veículo que os tubarões usam no Shark Tank. Ninguém vai sair de lá, passar no cartório e ficar sócio de uma pessoa que ele nunca viu. Ele tem cota de um FIP, o FIP vai lá e compra uma parte da empresa. Bom, vou terminar por causa do horário, tá? Se vocês quiserem, eu fico aqui mais quanto tempo for preciso, comentem, perguntem e avaliem, por favor, a palestra. Mas temos tempo, se vocês quiserem perguntar, tirar dúvidas, claro. Ele fala no livro aquela coisa que ele construiu uma carteira de longo prazo, aí, o Barsi construiu a carteira focada em dividendo, e aí, eu achei, quando eu li, porque eu faço biologia, sou totalmente por fora, assim, né? Mas aí, eu entendi que, eu falei, pô, todo mundo deve fazer isso, né, uma carteira de longo prazo e tal, e aí, eu vi que meio que ele era, uma ovelha negra, assim, né, que a maioria das pessoas faz, trade, né, foca, no rendimento da ação e não na valorização da ação e não no dividendo, assim. E, eu queria saber o que você acha disso, assim, no Brasil,
Por que a tendência é essa? Tipo, nos Estados Unidos eu vi que as pessoas já fazem isso de investir na aposentadoria por meio da bolsa, e aqui ainda tem uma visão de que a bolsa, assim, não, é muito arriscado, não sei o quê. Queria saber o que você acha, assim. Como que você chama mesmo? Luiz. Perfil, né? Tem que ter produto para todos os perfis. Então, se você quer replicar isso de comprar ações boas, pagadores de dividendos, você vai encontrar produtos para isso. Se o que você quer é o giro de curto prazo, e há quem ganhe dinheiro com isso, você vai encontrar alternativas para isso. Agora, essa pergunta que você está me fazendo, por que no Brasil é assim? É no mundo assim. É uma questão comportamental. É muito sem graça eu falar para você assim, compre um fundo passivo, você vai ficar na média do mercado e fique com esse investimento por 20 anos. Cara, pro perfil de vocês ainda universitário, vocês vão avaliar, a palestra foi péssima. O que as pessoas querem? O dinamismo, o retorno de curto prazo, querem mudar de vida da noite pro dia. É isso também que a mídia nos vende. Né? O cara ficou rico na bolsa. Ele ficou rico trabalhando, guardando e investindo. Mas se o seu perfil é esse, eu quero tentar dar a grande tacada da minha vida da noite pro dia, você encontra produtos e estratégias. Você tem um perfil de longo prazo, você vai encontrar produtos e estratégias também. Então, fazem mais do que no Brasil e em outros países? Sim. É a maioria da população que tem visão de longo prazo? Não. Tem pesquisas disso até com crianças. A dificuldade que a gente tem de pensar no longo prazo. É muito chato, é muito sem graça pensar no longo prazo. Não é tangível. Tá? Então, de fato, falta educação financeira, falta conhecimento, mas não é porque em outros países tenha juro baixo, estrutura, conhecimento, que as pessoas também vão, na sua grande maioria, ter estratégia de longo prazo. Tem lá o Warren Buffett, né, que é uma grande referência de mercado, e outros tantos, e tem uma frase atribuída ao Warren Buffett que fala que a bolsa é o lugar onde os impacientes dão dinheiro para quem tem paciência. E a gente é bombardeado o tempo todo por muitas notícias, muitas coisas, e é influenciado pelas nossas próprias emoções. O que hoje é chamado de economia comportamental, começou chamando de finanças comportamentais, isso, cara, levou a psicólogos ganharem prêmios Nobel de economia. Porque toda a teoria de finanças, quem está estudando aí? Administração, economia, algo do tipo aí. Em algum momento vocês vão se deparar com a teoria de carteira de Markowitz. O cara ganhou um prêmio Nobel, o cara revolucionou. Isso que eu estou falando de portfólio para vocês, vem dele. Não é da minha cabeça, vem dele. Em 1952 o cara publicou o paper dele mostrando a importância de ter um portfólio diversificado. E é muito verdade aplicado até hoje. Mas uma das premissas do estudo dele é que somos agentes racionais e que tomamos decisão de investimento com base no retorno ajustado pelo risco. E a gente não é. A Bruna tomou uma decisão de investimento sem te criticar, hein, Bruna? Porque era isento de imposto de renda. Não é? E você acha que é só você que faz isso? Então, os psicólogos falavam, cara, Markowitz, você é o cara, Sharpe, os que vieram depois dele, vocês são ótimos. Só que vocês estão viajando do ponto de vista das emoções. As pessoas não são racionais. As pessoas são emocionais. E aí, isso não é um fenômeno brasileiro. Tá? Mais perguntas? Comentários? Estou à disposição aí. Já avaliaram? Quem vai falar bem, avalia, tá? Quem não, fica sem conexão, põe no modo avião, alguma coisa assim. Bom, obrigado, pessoal. Bom evento para vocês. Se alguém quiser bater um papo, estou aqui. Valeu, obrigado.